Eu vou começar com uma historinha que eu espero que seja animadora para vocês, como foi para mim. Há um tempo atrás, eu tinha um amigo que ofereceu um curso aqui na cidade. Foi antes da pandemia. E esse curso eu me interessei em fazer, era sobre planejamento estratégico. E teve uma amostra grátis do curso. E nós chegamos lá, detestamos a aula inaugural. Porque apesar de ser uma pessoa muito qualificada, extremamente qualificada, que tinha morado no Japão, tinha morado na Europa e tinha um currículo assim, maravilhoso, perfeito, a fala dele foi extremamente desestimulante e extremamente egocentrada. Então vamos prestar muito mais atenção do que normalmente a gente presta atenção para ver se a gente paga esse investimento que nós fizemos, a gente consegue ter um retorno desse investimento. E a esperança era de que no curso ele de fato desse conteúdo, fizesse o que estava planejado, né, na ementa do curso. E acabou que ele continuou com a mesma prosa, falando dele, da família dele, da casa que ele morava, do país que ele viveu, dos cursos que ele fazia. Mas, nesses 2 dias, duas coisas que ele falou que hoje eu trago para a minha vida inteira e que valeram tudo que nós pagamos e mais um pouco. Ele disse que, assim, que ele começou a vida dele como office boy, numa empresa em São Paulo, e que essa empresa, na época, 40, 50 anos atrás, não tinha tanta oportunidade de trabalho e muito menos tanta oportunidade de ascensão dentro da empresa ou da organização que se trabalhava. Né? Eram poucas as empresas que ofereciam uma profissão de qualidade. Não tinha cursos, né, como tem hoje a ambulância. Normalmente as pessoas aprendiam o ofício na própria empresa. E ele disse que ele falou, olha, eu tenho 18 anos, 17 anos, eu tenho que traçar uma estratégia para que nesse período que eu fique aqui, eu consiga sair daqui mais qualificado e de preferência empregado pela própria empresa. Como eu disse, não existiam muitas opções na época. E ele fez o seguinte, isso que eu trago para mim, para o resto da minha vida, e falo para os meus filhos sempre, e para eles pensarem e praticarem assim, que era o seguinte, a estratégia dele era, todo dia, depois da minha obrigação de office boy, eu vou chegar nas repartições, chamava repartições na época, né? E vou me oferecer para trabalhar, para ajudar os diversos setores, do que eles estiverem precisando, além do meu horário. E foi assim que ele fez. No ano que ele ficou lá, todo dia ou quase todo dia, ele chegava e se oferecia para ajudar de qualquer maneira. E no final do ano, ao longo de um ano, no final, quando o estágio dele estava acabando e houve uma vaga, e claro que aí pensaram em quem eles iam contratar. E quem que eles pensaram em contratar? Exatamente ele, por duas razões. Primeiro, porque aos poucos ele foi conhecendo o serviço de todas as repartições. E segundo, porque a generosidade dele, a forma como ele se apresentou, a forma como ele fez um pouco mais do que era obrigação, chamou a atenção e isso fez com que ele fosse já unanimidade em receber a vaga. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos, na máximo, né, do possível, da nossa relação profissional, que ela não pode necessariamente ser só uma relação profissional. Né? Nós precisamos construir, né, relações que sejam humanas, que sejam pessoais, que vai além das simples tarefas do dia a dia, ou das simples obrigações rotineiras, que quase que necessariamente pela rotina elas acabam não sendo tão agradáveis como a gente gostaria. E onde que a gente se fala muito em criar um ambiente positivo de trabalho, um ambiente, condições boas de trabalho. Mas se a gente pensar bem, nós não criamos condições de trabalho fora da nossa própria mente. Né? Você pode ter um ambiente gostoso, saudável,
decorado, bons equipamentos, um cafezinho gostoso, mas se esse ambiente de trabalho não for construído nas relações que nós estabelecemos, né, com os nossos companheiros, com os nossos parceiros e parceiras do dia a dia, a gente muito dificilmente ou quase impossivelmente nós vamos atingir uma relação mais prazerosa de trabalho. E por que eu falo prazerosa? Porque não pode haver avanços, não pode haver maior produtividade, melhores resultados, metas cumpridas, se nós não estabelecemos um ambiente, como eu disse, humanamente mais gostoso de estar. E quando nós falamos de um ambiente mais humanamente de se estabelecer, necessariamente passa por uma relação prazerosa, profissional, óbvio, mas também pessoal, né? Então é muito comum, nós estamos na moda dos cursos, né? Na moda das palestras, na moda dos grandes palestrantes, do show de pessoas que se aprimoram na técnica de causar impactos, de fazer grandes palestras, de dar grandes performances. Mas, na verdade, muitas vezes nós não falamos do que é o fundamental. Somos a nossa relação humana, o que nós sentimos internamente, que os cursos são fundamentais, todas as técnicas são importantíssimas, obviamente, mas se a gente não mudar, né, a nossa relação pessoal e profissional, e depois indiretamente profissional, de nada ou muito pouco vai adiantar. Então há uma sede, uma procura desenfreada por cursos, né, de tudo quanto é tipo, e nós esquecemos, na maioria das vezes, de discutir o óbvio, que é discutir as nossas relações profissionais, obviamente, e as nossas relações pessoais. E onde que entra o planejamento? O planejamento estratégico, no meu caso, o planejamento estratégico participativo, né, que é uma corrente de planejamento que, desde que eu conheci, há muitos anos atrás, eu me apaixonei e senti que, de fato, ela pode atingir tanto o aspecto profissional, construir ambiente de trabalho melhor, aumentar a produtividade, fazer a gente cumprir metas, fazer a gente ter uma maior organização, mas, principalmente, estabelecer uma relação de empatia, desobstruir canais de comunicação. Então, a gente cria hoje trilhões de técnicas, tem Facebook, tem WhatsApp, tem Messenger, tem isso, tem Zoom, tem isso, tem plataformas de comunicação, 1000 plataformas de comunicação, e o sujeito, muitas vezes, você manda a mensagem, ele demora 2 dias para te responder, né? Ou então ele visualiza a tua mensagem e não te responde. Ou então você manda um e-mail para ele te pede encarecidamente uma informação, um orçamento, um documento que seja, você passa lá com urgência, né? Você passa 2, 3 dias formulando e a pessoa, até pela virtualidade, permite isso, né? Ela não te responde no tempo que você precisava. Então, se a gente for analisar vários aspectos, né, não adianta as tecnologias todas se a gente não mudar aqui dentro o nosso coração, a nossa mente, a nossa relação de empatia, a nossa relação de amizade, a nossa relação de afetividade. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser amiguinho, que todo mundo que trabalha na mesma equipe tem que, no final de semana, ir para a casa do outro fazer churrasco. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que não existe, não pode existir, é humanamente impossível existir uma relação profissional de qualidade se nós não tivermos um mínimo de empatia e um mínimo de afetividade. Ah, então eu sou obrigado a gostar de todo mundo que trabalha comigo? Não, você não precisa gostar, muito menos amar todo mundo que trabalha com você. Mas nós podemos criar uma relação de respeito, de amizade, de ética, né? E o planejamento, essa ferramenta de planejamento participativo, que é uma ferramenta de gestão, sim,
administrativa, mas é, sobretudo, uma ferramenta, ou um meio, ou um momento, ou um espaço de construção ou de reconstrução dessas relações de trabalho e essas relações de amizade, de empatia, de afetividade. Por que que ele é? Porque ele é um momento onde nós olhamos um no olho do outro. É um momento onde nós somos convidados a falar, como também aprendemos a ouvir. Né? Saber falar significa também saber ouvir. Dá tempo para a gente pensar, para a gente refletir nos caminhos que nós trilhamos, no que nós acertamos e valorizar o que nós acertamos, no que nós estamos errando e corrigir o que estamos errando. E aí vem uma outra questão que eu gosto de falar muito. Errar é possível, é permitido, não é problema algum errar. Nós não precisamos ficar escondendo do chefe, do outro, do colega, aquele erro que nós tivemos. Nós precisamos, pelo contrário, nós precisamos compartilhar, nós precisamos um com o outro dizer, olha, eu errei, vamos corrigir, ou então nós estamos errando aqui, vamos corrigir diariamente esse processo que precisa ser visto com coragem, com transparência, com atitude, com liberdade profissional, para que a gente tenha a condição e o hábito até, e a tranquilidade para poder dizer, olha, gente, nós estamos errando. Eu errei, vamos consertar. Como é que eu conserto? Paulo, me ajuda aqui. Maria, você pode me ajudar? Eu não estou conseguindo fazer essa tarefa da forma como se espera, ou conforme a meta coletiva foi construída. Você pode me ajudar? Para isso a gente tem que ter uma relação, um ambiente de trabalho dentro da gente que permita que nós sejamos profissionais, que nós sejamos disciplinados, que nós sejamos compromissados, que nós sejamos corresponsáveis, mas, sobretudo, que nós sejamos amigos e empáticos, ou tenhamos empatia um com o outro. Veja, essa condição não é dada pelo chefe, ou pela chefia, ou pela orientação, ou pela meta traçada num papel ou num seminário. Essa condição ela é dada por uma relação que é construída no dia a dia nosso. Não é? É uma relação que, assim como nós construímos com nossa esposa, com o nosso companheiro, com o nosso amigo, com a nossa namorada, com o nosso filho, com o nosso sogro, a nossa sogra. É uma relação humana, sobretudo humana. No mundo de tantas técnicas, de tantas tecnologias, de tantos cursos, de tanta produção de conhecimento maravilhosamente construído e compartilhado, é preciso resgatar essa relação humana, essa relação de confiança. Então agora eu vou passar. Então eu queria dizer daquela aula que eu tive com aquele senhor que, por favor, tentem pelo menos um pouquinho do que eu falar aqui, eu tentei aproveitar para vocês e eu espero que seja útil para que vocês possam depois aplicar e praticar no dia a dia de vocês. E aí tem uma coisa bacana, antes de eu começar a apresentação dos slides que eu preparei, que ontem eu pensei nisso, conversando com uma pessoa, e a gente conseguiu chegar nessa conclusão, né? Que por mais que você leia um livro teórico, abstrato, que alguém produziu, né? E todo conhecimento, ele é coletivo, não existe conhecimento individual, ele é sempre aquela pessoa que escreveu, que falou, que gravou um vídeo, ela bebeu de diversas outras fontes. Então todo conhecimento é coletivo. E ontem, por exemplo, o que eu vou falar aqui agora pode ser óbvio para vocês, para mim não foi exatamente de um diálogo que eu tive com uma pessoa que tinha conversado com um terceiro, que é assim, ele disse para ela, não brigue com o texto, não brigue com o livro que você acha muito difícil, né? Porque tente
ler de novo no outro dia. Tente absorver aquele conhecimento da forma que você entender. Então, não existe conhecimento no papel, não existe conhecimento no Google, não existe conhecimento na biblioteca. Existe o conhecimento que você busca, que você lê com seus próprios olhos, e o olho do Renato nunca vai ser o olho do Adilson, nunca vai ser o olho do Marcelo, nunca vai ser o olho da Raquel, porque são experiências, são visões de vida diferentes, são momentos da alma diferentes, são cursos que cada um fez, são experiências empáticas ou não que cada um construiu na sua vida. Então, o mesmo livro, a mesma informação, o mesmo curso, ele pode ser absorvido por diversas maneiras, conforme o DNA, digamos assim, de cada um, né? Mas, sobretudo, como cada um vai praticar, né? Então, não existe conhecimento sem prática, como não existe planejamento sem ação, como não existe vida só no pensar. A vida se concretiza na relação que nós fazemos com a realidade que estamos inseridos, com a relação com o outro. O Renato não existe sem o meu amigo, sem o meu vizinho, sem o meu colega de trabalho. Esse seminário não existiria só na minha cabeça. Ele só está existindo enquanto conhecimento coletivo daquilo que sai da minha cabeça, compartilhado com vocês, e cada um vai entender da melhor forma que quiser, que a sua configuração, digamos assim, de vida permitir, e só vai se completar e ser útil de verdade na prática. Não é errar. E o que não é natural é que, sei lá, de quanto tempo para cá, que sociedade é essa que nós construímos, que nós temos vergonha de errar. Nós não admitimos o erro, né? Então a gente, e como não tem jeito, né, naturalmente nós erramos. Tem instituições, organizações, empresas e uma cultura organizacional, de maneira geral, que ela finge, ela quer fingir que o ser humano não erra. Então ela quer contratar um cara perfeito, né? Uma pessoa perfeita, um profissional perfeito. A gente sabe que isso não existe, né? É balela. Não é? Até no LinkedIn, quem tem o LinkedIn, tem muitos pessoal de recursos humanos que já faz essa crítica. E eles mesmos, os profissionais de recursos humanos de algumas empresas, eles já colocam isso lá. Profissional perfeito, procura-se 20 anos de experiência, fala-se 5 línguas, não engravida, não fica doente, não tem Covid. Quer dizer, eles mesmos estão ironizando uma cultura tradicional, antiga de organização, onde busca-se um profissional perfeito, né? E aí, no final, eles não falam o salário, por exemplo, que vão pagar, ou não falam as condições de trabalho, né? Então, se existe demais um profissional, um super homem, ou uma super mulher, um super profissional, mas completamente descolado da realidade. Então, esse cara não existe, né? A pessoa não existe. Então, nós precisamos desconstruir certos conceitos e certas padrões que nós levamos para o mundo profissional, que não existem, que não são humanos, né? Nós somos humanos, nós erramos, nós engravidamos, nós temos Covid, tem dia que nós falhamos. Isso não quer dizer, de forma alguma, que nós tenhamos que ser relapsos, que nós tenhamos que ser, que não tenhamos compromisso com o nosso trabalho, com a nossa equipe, com a nossa empresa. Não quer dizer que nós não tenhamos corresponsabilidade, né, com os nossos deveres. Agora, é preciso que nós construamos uma nova relação que permita, né, esse diálogo, que permita essa reumanização, né, nossa. Então, e nós temos prova que pelo mundo virtual também é possível ter empatia, é possível construir amizades. É
é uma relação é, de afetividade. E nós não precisamos, obviamente, que nós queremos todos que presencialmente a relação é outra, a qualidade é outra, mas enfim, é isso. Não tem problema. Muitas vezes eu falo, gente, eu não sei responder essa pergunta, me dá um tempo, amanhã eu vou voltar a responder para vocês, ou então, olha, eu vou pedir ajuda aos universitários, ou então eu vou pedir ajuda ao meu colega de trabalho, para que ele possa me explicar, porque de fato eu não tenho obrigação de saber tudo. Compartilhar para crescer. É o nosso título aqui, nossa entrada. Pode passar? Bom, eu vou colocar várias imagens. Eu fiz questão de escolher imagens de planejamentos que eu participei, que eu moderei, para que vocês possam... Acho foto uma coisa incrível, não tem nada que substitua foto, nem vídeo, na minha opinião. Porque a foto, ela revela muitos detalhes, né? E dá para sentir as relações no olho, na postura de cada um, na configuração que cada um está sentado, que cada um está olhando. Como que a gente pode sim fazer reuniões produtivas, participativas, onde de fato vocês sejam convidados a participar. Uma situação real, os gerentes não se encontram num vazio à espera de planos. Ao contrário, estão frequentemente sobrecarregados com agendas repletas de urgências e pequenos problemas rotineiros que tomam o lugar da ação planejada. Como consequência, a improvisação passa a ter domínio sobre o plano, quando existe, né? E as ações dos dirigentes passam a ter caráter emergencial. A improvisação acaba tomando conta da agenda dos dirigentes, né? E os problemas acabam sendo tratados como urgência. Essa é uma situação que normalmente é muito comum e que impera nas empresas, nas prefeituras, nas ONGs, nos projetos, que a gente tem pouca cultura de planejamento, né? E pouco domínio, muitas vezes, sobre as ferramentas de planejamento. Então a gente faz um plano, quando faz, esse plano é um plano formal, que ele não é revisado, que ele não é acompanhado no dia a dia, não é gestado no dia a dia, e a gente muitas vezes implanta aí 10%, 20%, e os 8%, 80% a gente deixa a vida nos levar, né? E nós vamos, no dia a dia, muitas vezes, reagindo, uma postura reativa e não proativa, mais reativa do que proativa, dos problemas que vão surgindo. Ora, é natural, é super comum que no dia a dia N problemas não pré-visualizados, não pensados aconteçam. Mas boa parte dos problemas recorrentes nós podemos sim planejar e planejando nos preparar para melhor abordá-los, para melhor solucioná-los. Eu vou fazer uma viagem de carro ou de moto, eu sei o que eu tenho que fazer para viajar com conforto, com segurança. Vou abastecer, vou calibrar o pneu do carro, vou calibrar o step, que pouca gente calibra os pneus e esquece do step, vou ver o óleo, a água, etc. Isso é o que eu posso fazer previamente, portanto planejadamente, para que a minha viagem seja uma viagem confortável e com segurança. Agora, no meio do caminho tinha uma pedra, ou tinham várias pedras, que eu não tinha como prever, né? Furou um pneu, houve um acidente, eu vou ter que ficar 1 hora, 2 horas parado, tenho uma aguinha para beber, se caso ocorrer um acidente, ou questões que não estavam previstas, eu tinha um problema interno no meu carro, que eu não tinha como preparar, e ele quebrou, e aí eu tive que, na hora ali, emergencialmente solucionar. Então, é claro que esses problemas emergenciais não tem como a gente evitar, nós não temos uma bola de cristal para prever o que vai acontecer na nossa viagem, mas sim, é possível
naqueles aspectos, naqueles problemas que nós enfrentamos no dia a dia, parar, conversar, dialogar, pedir soluções, pedir participação para todos da equipe e aí a gente solucioná-los, né? Ou pelo menos diminuir o impacto que eles poderão trazer para nós se a gente não tivesse antes nos preparados para enfrentá-lo. Então, basicamente, não tem como. A realidade é muito mais complexa, muito mais dinâmica, muito mais veloz, muito mais linda, muito mais rica em termos, né, de possibilidades do que a gente possa prever. Mas, se a gente conseguir prever, nos preparar para aqueles problemas que a gente sabe que vão acontecer com muita probabilidade, a gente acaba nos preparando melhor e no final, do nosso percurso a gente vai ter um melhor aproveitamento. O que não é o nosso dia a dia normalmente. A gente se prepara muito basicamente, muito fragilmente e a gente acaba sendo levado pelo improviso, pela improvisação. Então, isso acaba nos tomando muito tempo. Né? Numa cidade onde tem um córrego, que nós sabemos que nos períodos de chuva, todo ano, primeiro ano, segundo ano, 10º ano, 20º ano, ele inunda, ele transborda, por que não fazer uma limpeza preventiva, por exemplo? Né? Então, todo ano a gente passa pelos mesmos problemas, janeiro e fevereiro, porque aquele córrego me inundou, porque nós nos preparamos a cidade. Enfim, é disso que eu estou dizendo. A gente pode, muito bem, com a ferramenta de planejamento, nos prepararmos para evitar certos problemas. Vou passar para o próximo slide. E nesse sentido, que a ação dissocia-se do planejamento, pois acaba se planejando o que não se faz e fazendo o que não foi planejado. As consequências que surgem com a dissociação entre plano e ação constitui a acumulação angustiante de problemas e o sentimento de incapacidade, muitas vezes, dos dirigentes para desempenharem uma administração com saldo positivo. Faz sentido isso para vocês? É muito comum esse fenômeno, né, de a gente acabar sendo atropelado muitas vezes pelo dia a dia dos improvisos. Mas tem como a gente não resolver 100%, mas atenuar essa questão. Se a gente, por exemplo, pessoal, quais são as coisas que a gente já enfrentou várias vezes, todos os anos? Quais são os problemas, digamos, rotineiros nossos? Identificou esses problemas, 1, 2, 3, 10, 20, como que nós podemos atacar? Como nós podemos nos preparar melhor para que isso não ocorra? Não é? Então, isso o planejamento, a ferramenta de gestão permite. Vou passar para o próximo slide. É necessário que haja, então, é o último textão que eu vou passar, viu, gente? É necessário que haja, então, uma mediação entre o conhecimento obtido com o planejamento e a ação. Essa mediação se concretizará na agenda do dirigente, indicada por meio do uso do seu tempo e da seleção do seu foco de atenção. Entretanto, é preciso lembrar que para o planejamento estratégico situacional ou planejamento estratégico participativo, o plano só se completa na ação, nunca antes. Porque agir e pensar é o que nós fazemos todo dia. É natural do ser humano. Se eu vou levar meu menino na escola, uma nova escola, eu penso qual é o melhor roteiro para levar ele. Eu vou levar nesse roteiro porque o caminho é mais curto. Mas aí eu no primeiro dia eu levei, no segundo dia eu levei, no terceiro dia eu levei, eu percebi que esse caminho, em que pese ser mais curto, ele é o caminho mais congestionado. Então ele me ocupa mais tempo. Ele é mais curto, mais demorado. Então, na minha experiência, eu pensei, mas quando eu fui para a prática, eu percebi depois, com o tempo, com a minha experiência, que aquele caminho não era tão bom como eu pensei. Então eu vou para o segundo, para o plano B, que é o caminho
a princípio, mais longo, mas menos congestionado, com menos trânsito, ou então com a linha de coletivo, que tinha mais frequência, menos lotação, e aí eu percebi que era mais vantajoso. Então nós fazemos isso no dia a dia, e fazemos de uma forma muito natural, muito já introjetada na nossa mente. O ser humano, ele é assim, por natureza, por constituição, por sua constituição mental, né? Então, nós trata assim, na verdade, então, de jogar isso para o nosso planejamento coletivo, para o nosso planejamento profissional, para dentro da nossa organização, para que a gente possa, com essa sensibilidade, com essa flexibilidade, aprender diariamente com os nossos erros e aprendendo, consertando. E consertando, errando de novo. E novamente errando e novamente consertando. Pensar e agir, agir e pensar. Nós somos dominados, aí ao longo dos séculos, por uma cultura prepotente, uma cultura que serviu e serve muito para nos oprimir até hoje, que é a cultura vou falar um nome, posso falar um meio palavrão aqui? Do fodão que sabe tudo. O conhecimento está na cabeça dele. E ele faz questão de falar bonito, de falar complicado, para que a gente ache que nós não somos capazes de entendê-lo. É uma linguagem acadêmica, é uma linguagem abstrata demais, é uma linguagem que normalmente nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos na rua, nós não aprendemos na igreja, nós não aprendemos dentro de casa. E aí só o bonitão, ou a bonitona, né, que tem aquele conhecimento, que detém aquele conhecimento e não faz a mínima questão de compartilhar, não faz a mínima questão de ser didática, não faz a mínima questão de ensinar para o restante dos seus pares o que ela está falando. Então, é uma cultura que, no fundo, vem do positivismo, é uma filosofia que dominou aí o pensamento acadêmico, o pensamento humano, até o começo do século XX, mas que tem traços até hoje muito fortes na nossa cultura brasileira, especialmente, que é aquele cara que tem o poder do conhecimento e ele tem o bastão, portanto, de dizer o que é certo e o que é errado. E ele acredita até que ele falando por osmose, toda a equipe vai absorver exatamente o que ele está pensando e vai executar exatamente o que ele pensou. O que é uma falácia, o que é um equívoco, o que é um erro trágico para toda a equipe, para toda empresa, para todo projeto, que é não reconhecer no outro a sua importância, reconhecer no outro o conhecimento que ele tem, independente dos cursos que ele fez, da faculdade que ele fez, da pós-PhD que ele fez, aonde quer que seja. Todos nós temos um conhecimento. É um conhecimento, no mínimo, de vida. E ele deve ser valorizado, ele deve ser convidado a participar, a falar. E nós, especialmente as lideranças, especialmente os dirigentes, especialmente as coordenações, devem aproveitar e trazer para dentro esse conhecimento e essa prática de vida para melhorar a relação da equipe, a relação do projeto, as metas a serem cumpridas. É exceção. Infelizmente, essa é uma regra absoluta, violenta, né, de impor um conhecimento que até tem um conteúdo que pode ser aproveitado. O grande erro é ele achar, né, que isso tem que ser imposto, que isso passa por osmose, e muitas vezes é um conhecimento que não representa aquela comunidade, não representa aquele projeto, não representa aquela empresa, né? E o que é mais comum, a reação é a gente ignorar, né? Ou a gente achar que está até nos ofendendo mesmo e descartar completamente, ou então a gente fingir que foi legal e a gente fingir que vai aplicar aquele conhecimento na prática, né? O que a gente vê que quando a gente percebe que existe muitas vezes existe um vazio
é um ambiente ruim de trabalhar, um ambiente onde as pessoas não querem participar, as pessoas não querem colaborar, as pessoas não querem se corresponsabilizar. Muitas vezes a responsabilidade é da organização. Muitas vezes a responsabilidade nisso é da direção. Mas, por outro lado, também, a responsabilidade é daquela pessoa da equipe que não se encontrou ali, não se identificou com aquele projeto, com aquele trabalho, né? E muitas vezes, por falta de opção de ir para outro trabalho, para ganhar a vida de outra maneira, ela acaba criando um ambiente ali de artificialidade, né? Então eu finjo que trabalho, você finge que comanda, e aí a gente vai. Então, se não tem outro caminho, não existe outro caminho para desconstruir essa relação artificial, essa relação falsa, essa relação improdutiva, que não o diálogo, que não o lavar-roupa quando tem que lavar, e vamos conversar com afeto, sempre com afeto, nunca desrespeitando, obviamente. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele diz assim, ó, você pode até mandar a pessoa para aquele lugar, mas você manda com afeto, porque vocês vão sempre manter uma relação de respeito, porque você pode dizer que a pessoa está completamente errada, você tem todo o direito de dizer, desde que você saiba como falar, não é? Obviamente que você não pode ofender a pessoa, que é muito comum, a gente mistura, né? Normalmente reuniões de avaliação dá uma briga danada e entra pro lado pessoal, aí não tem jeito, né? Quando você entra pro lado pessoal de forma agressiva, de forma não educada, de forma não fraterna, realmente descamba e dificilmente você vai recuperar aquela relação a curto prazo. Então sempre tem que ter carinho, afeto, empatia, respeito à diversidade. Nós somos a bandeira da diversidade, que hoje é uma luta muito grande de muitos setores. Ela não é uma invenção da modernidade, não é uma nova tecnologia da engenharia humana, que eu chamo a nossa relação de engenharia humana, né? Nós somos grandes engenheiros humanos. Então a diversidade, ela é uma condição do humano, ela é uma condição da natureza. Nós somos diversos por natureza, né? E o que nós temos o contrário, uma força dominante dizendo que nós temos que ser de um jeitinho só. E nós temos que ir todo mundo para o shopping. Gente, eu não dou conta de shopping, eu não aguento, eu não fui no shopping de novo. Eu não dou conta de shopping. Toda vez que eu vou no shopping, eu me sinto uma coisa estranha, aquele cheiro de plástico que tem lá, aquela relação fria, todos os shoppings são frios, né? Aquele povo com aquele mesmo padrão de comportamento que me faz mal. Então, eu não tenho que me achar um ET de vaginha para dizer que eu sou um cara estranho. Não, é natural, eu tenho o direito de não gostar de certas coisas e gostar de outras. Eu tenho o direito de querer usar uma roupa X e não Y. Eu tenho o direito de não querer ser um corpo perfeito. Eu tenho esse direito. Nós somos diversos. Na língua, na cultura, na forma de vestir, nas nossas origens, nas nossas histórias de vida, né, de onde nós viemos. E, infelizmente, nós temos hoje um padrão de sociedade que quer enfiar um mesmo padrãozinho mercantilista, digamos assim, de ser. E isso vai para a nossa relação pessoal muitas vezes. Só é bacana quem tem um brinquinho, porque tá chique hoje andar de brinquinho. Aliás, eu gostaria de, em caso ao contrário, eu quero colocar um brinquinho, só que os meus filhos são contra isso, né? Não vou colocar ainda. Então estou esperando um pouco o dia chegar. E daí, se eu quero colocar um brinco ou dois brincos, e daí se eu quero andar de chinelo? Claro que eu não estou dizendo que nós não vamos desrespeitar certas convenções, né? Se o ambiente de trabalho não me permite que eu vá de chinelo, tudo bem. Agora, eu que uso chinelo para ir no shopping, eu que uso chinelo para ir na balada, eu que faço o que eu quiser. É preciso que a diversidade seja respeitada. Isso é uma condição, como diz, da natureza humana. E nós temos uma sociedade que reprime isso, né? E é aí que nós temos que... ok, a sociedade reprime, é uma luta lá fora. Quando a gente está falando de uma luta, de uma condição interna de trabalho, nós precisamos discutir essa relação também dentro do trabalho.
Uma relação que respeita a hierarquia, que respeita as metas de trabalho, que respeita o que foi combinado coletivamente, especialmente, mas que também não pode deixar de discutir uma relação democrática, uma relação de participação, uma relação de respeito individual, as condições individuais de cada um. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente chama o outro para dentro, a gente chama o outro, a gente aceita o outro na condição que ele tem, pessoal, afetiva, de empatia, ao mesmo tempo que nós estamos com isso criando uma corresponsabilidade e fazendo o quê? Que as metas estabelecidas pela direção, as metas estabelecidas coletivamente, de preferência, né, através de um planejamento, também sejam respeitadas. O que foi combinado tem que ser combinado, tem que ser executado dentro de uma relação participativa, uma relação onde possa estar sempre revendo os planos. Essa outra pauta aí, que é compartilhar para construir a identidade da equipe. E aí tem um painel, a gente sempre trabalha com esses painéis aí, vai sempre para a parede, a gente chama, são tarjas que cada um escreveu essas tarjas, não foi eu que escrevi, não foi a chefe que escreveu, foi todo mundo que estava no planejamento, que foi convidado a falar, a escrever, a sugerir. Eles vão lá na frente, colocam as tarjas no painel e depois todo mundo vai discutir cada ação proposta, cada problema identificado. Mas isso num planejamento, num grande encontro, a gente vai discutir tudo isso, essas relações. Né? Nós vamos ter tempo de cada um falar e tempo de também fazer as críticas que têm que ser feitas, que são naturais, né? Quais são as nossas falhas, quais são os nossos defeitos, quais são nossas virtudes. E aí, no diálogo, a gente vai construindo a nossa nova identidade, ou a nossa identidade, né? Ou pelo menos reformando a nossa identidade. Sabe aquelas coisas que todo mundo faz? Missão e objetivo que as empresas fazem, normalmente faz? Todo mundo faz isso, né? Você entra na empresa, tem lá às vezes destacados na recepção, missão, objetivo, valores, né? Isso é muito bacana de se fazer. Mas se ela foi feita só por um, ou pelo chefe, ou pelo patrão, ou pelo dono da empresa, aquilo é a letra mais morta possível que vocês possam imaginar. Né? Se ela não foi construída com todos, com cada um, né, dos membros da equipe, se nós não chegarmos no consenso do que é para nós uma missão, quais são os nossos valores de cada um de vocês, cada um falar, cada um ouvir, cada um debater, refletir, cada um internalizar a nossa identidade enquanto projeto, será certamente uma letra bonitinha para ficar na parede, que não vai adiantar de nadinha. Então é um processo que a gente tem que, simples, natural, que nós temos que reconstruir, né, ou de discutir. Participação. O planejamento estratégico não precisa ser necessariamente uma ação chata, uma reunião chata, formal, burocrática, né? Imposta verticalmente ao profissional e à empresa. O planejamento estratégico deve ser o espaço e o momento de composição do ambiente de trabalho, se assim de fato desejar os líderes e seus colaboradores. Portanto, uma ferramenta não apenas de produção de um plano de ações, mas de formação efetiva de uma equipe eficaz, motivada e produtiva. Pode passar? Primeiro ponto. E qual é o segredo desse sucesso? Essa é uma palavra meio chavão, né? Qual é o segredo desse sucesso? Nem se foi eu que escrevi isso aqui, não escreveria de novo. É a capacidade que essa técnica, aliada à vontade das lideranças, tem em permitir a real participação de todos no processo de produção e execução das ações declaradas, definidas e praticadas por todos, fazendo os princípios democráticos e participativos as bases de sustentação do projeto principal. Princípios democráticos e participativos, mas não é uma participação formal, não é uma democracia de papel, é uma democracia, é uma relação democrática de olho no olho, de conversa, de diálogo, de cobrança do que foi definido coletivamente, de reajuste
das ações que foram previstas e não foram executadas como previsto, admitir o erro, admitir que é possível errar e que é necessário e habitual e rotineiro reformar as ações que foram previamente pensadas. E, em contrapartida, criar corresponsabilidades, compartilhar autorias, comprometer resultados e também socializar os frutos deste processo. Ao final, parabenizar a todos, agradecer a todos, reconhecer a todos o fruto do trabalho de todo mundo, reconhecer da melhor maneira possível, não só formalmente, mas afetivamente, se possível com retorno, né, material, financeiro, né, se possível, é importante também, não existe, né? É uma questão que quando às vezes eu falo, o povo me chama só uma vez, algumas empresas que me chamam para falar me chamam só uma vez, porque eu digo, não é possível trabalhador motivado, equipe motivada, se não tiver condições objetivas, inclusive financeiras, de reconhecimento, né? Obviamente que isso, eu não estou dizendo que você tem que pagar salários de primeiro mundo, porque a condição nossa, infelizmente, não é de primeiro mundo, mas que seja discutido isso, que seja transparente na medida do possível, que as finanças sejam compartilhadas, que na medida do possível, não só por reconhecimento salarial, mas por condição de trabalho, que melhorias sejam feitas durante o processo. Isso é importante, porque você exigir, dar curso, põe lá frases bonitas, você dá brinde, dá um copinho bonitinho, dá um bonezinho bacaninha, funcionário, isso não motiva só. Isso não é necessário para motivar. Necessário para motivar é olho no olho, diálogo, reconhecimento dos erros, dos dirigentes também, não só dos subordinados, mas das chefias também, e condição material e salarial na medida do possível. Pelo menos que haja o esforço, né, que haja esse reconhecimento que a equipe e que a direção, né, que as chefias estão lutando por essas melhores condições. E, obviamente, que isso implica em franqueza, em sinceridade e em transparência. Acaba que tudo finaliza ou se conclui na relação pessoal, na relação de confiança que nós estamos construindo no dia a dia. Bom, mais uma slide de fotos, do pessoal trabalhando. E vejam que eles estão, dá para perceber que eles estão sendo sujeitos, dá para perceber que eles estão tendo um tempo para conversar entre eles, né? Eles estão construindo, aí esses grupos são divididos por temas. O pessoal da saúde vai para o grupo da saúde, o pessoal da educação vai para o pessoal da educação, mas não tem distinção nesse momento aí de quem que é o chefe, de quem que é o subchefe, de quem que é o mais humilde na hierarquia funcional. Aí estão todos discutindo olho no olho, diálogo, que claro que não vai ser num planejamento, é uma relação que vai ser construída no dia a dia. Às vezes demora meses para você construir essa relação de confiança. Mas esse é um momento importante onde quem está fazendo o planejamento está dizendo, pessoal, a chefia, a coordenação, está dizendo, pessoal, momento de sinceridade, de franqueza, vamos conversar, vamos ouvir todo mundo. Então, quem senta para ter esse momento, ele está percebendo que ele está, de fato, a direção quer ouvi-lo, de fato a direção quer participar. Eu já fiz planejamento e que teve gente que chorou, disse assim, em prantos, lágrimas, dizendo, eu nunca fui ouvido, eu trabalho aqui há 2 anos, nunca pediram minha opinião, e o que eu quero, o que eu peço há 2 anos é a coisa mais simples do mundo. Eu quero um telefone decente para me comunicar, eu quero um computador decente para poder fazer o meu trabalho, e nem isso eu fui ouvido. Então é um momento quando você permite esse momento de reflexão, de diálogo, de franqueza, você também está valorizando a tua equipe, você também está motivando a tua equipe, você também está construindo uma relação verdadeira, uma relação de franqueza, uma relação de honestidade
com o outro. Porque, gente, não adianta criar uma relação, uma imagem, ou um DNA que ele é artificial, que ele é falso. Sejamos o que nós somos na prática, no dia a dia. E não tem outra maneira senão no diálogo. Porque senão, se a gente não fizer isso, a gente vai criar uma relação artificial, imposta, e que a gente vai ali, vamos fingir que nós somos isso, mas na verdade nós somos outra coisa muito diferente no dia a dia. Né? Eu digo que quando você tem um ambiente onde você tem muita conversa paralela, onde você tem muito um nível de fofoca, um nível de conversazinha aqui, vá lá. É da natureza humana, não tem como. Mas quando você tem um universo paralelo ali, de muita fofoca, de muita articulação contrária, de muita coisa, de muita um caldo ali muito negativo, é porque na relação formal, na relação do dia a dia, na relação, vamos dizer assim, institucional, daquele projeto, daquela equipe, as pessoas foram impedidas, de uma maneira ou de outra, de ser francas, de conversar, de ter diálogo, de estabelecer uma relação sincera. Então, toda organização, todo ambiente de trabalho, onde o paralelo, onde o nível de fofoca é muito forte, o nível de até de não cordialidade ou de negatividade é muito alto, é porque pode saber, é porque o ambiente formal de trabalho ele foi formalizado demais, ele não está sendo natural, ele não está sendo honesto entre as pessoas. Então é preciso quebrar isso. Quebra isso com um processo todo, mas que pode começar, por exemplo, nas reuniões, ou pode continuar, ou pode ser aprofundado, né, nas relações, nas oficinas de planejamento, nesse conceito de relação participativa que nós estamos defendendo aqui. Próximo slide. Passou já? Segundo ponto, compromisso. O planejamento estratégico. Gente, o planejamento estratégico, a técnica em si, ela é uma desculpa. Ela, na verdade, é um motivo. Vamos dizer, é até uma forma formal da gente entrar para o que importa mais, que é discutir essas relações de trabalho, que eu venho falando aqui o tempo todo, né? Então, como postura profissional, é o esforço da equipe reorganizando em novas relações, se reorganizando em novas relações de trabalho, com o objetivo de aumentar a eficiência da sua instituição, projeto e empresa. Como ferramenta de gestão, é uma técnica que proporciona diminuição de retrabalho, concentra custos, aumenta a sua lucratividade, quando é uma empresa, no caso, ou a qualidade dos seus serviços prestados. Por quê? Tem uma série de questões que nós vamos afinar ali. Muita gente, um chefe ruim, e é muito comum, porque ele não tem muitas vezes confiança na sua equipe, ele dá a mesma tarefa para 2, 3, 4 fazerem. Fulano, você já fez? Ciclano, você não fez ainda? É a mesma tarefa. Ou então, ele dá uma tarefa absurda, que demora aí uma semana para fazer, e por falta de planejamento dele, ele fica cobrando todo dia aquela tarefa que a Maria precisava de uma semana para fazer. Então, esses ajustes, eles só são possíveis nesse encontro de diálogo, de transparência, que nós devemos construir, ou reconstruir, ou reformar no nosso dia a dia. O planejamento estratégico participativo, ele permite esses ajustes macros e esses ajustes finos. Descobrir o que nós estamos fazendo de retrabalho. Poxa, tem gente que toda semana tem que fazer, ou todo mês, tem que fazer o mesmo trabalho, ou reconstruir aquele mesmo trabalho, que poderia ser, por exemplo, um protocolo, estabelecido em protocolo, para a equipe já toda saber. Né? O trabalho do João é muito específico, mas o João pode dizer para todo mundo como é que ele faz aquele trabalho. Porque se ele compartilha
a Maria, o Pedro, o Paulo e a Stephanie pode ajudar o Pedro, que tem aquela função. Ou, na ausência do Pedro, por ele ficou doente, ele vai casar, ou ele foi demitido, ou ele pediu para sair, na ausência dele, o que ele fazia está relatado. É um protocolo que a instituição, que a equipe conhece, ou que pelo menos se precisar, vai lá no arquivo tal e tem o que o Pedro fazia, está protocolizado. A gente não tem protocolo para muitas coisas. É importante fazer protocolo, relatar. O que é protocolizar? É relatar de uma forma didática, de uma forma técnica, as atividades que nós temos de toda a equipe, tanto individuais quanto coletivo. Então, você pode concentrar custos com isso, você pode diminuir o retrabalho, você pode, fazendo assim, aumentando a produtividade da equipe. O planejamento estratégico, como atividade emocional, é um momento de reflexão do grupo, de encontro pessoal e da repactuação dos compromissos éticos, da redefinição ou reafirmação dos papéis de cada membro de equipe. O que eu estou dizendo aqui? O que eu quero dizer? É esse momento onde a gente primeiro se motiva. Porque se eu sou valorizado, se eu sou reconhecido, se o colega me pergunta, se o colega, por mais inferior que seja a minha funcionalidade dentro da equipe, nesse sentido, né? Por menos cargo de coordenação que eu tenha, de responsabilidade que eu tenha, mas se eu for perguntado, se eu for valorizado, eu vou me sentir motivado a estar ali compartilhando mais e até podendo me oferecer, como fez lá o meu palestrante, né, no Office Boy, quando ele era, me oferecer para aprender novas coisas, para poder contribuir um pouco mais. Né? E também recompactuar a nossa relação ética. O que é relação ética? São aqueles compromissos que foram estabelecidos na equipe. Aqueles valores que foram estabelecidos, aquelas missões, aquela missão, aqueles objetivos, aquele é o meu pacto com a equipe. Eu me comprometi a trabalhar conforme as diretrizes daquela empresa, daquele órgão, daquele projeto. Né? Nada, nenhuma justificativa pode fazer com que eu não cumpra com aqueles objetivos. Se o meu salário é ruim, eu acho que ganho menos do que eu deveria, isso é muito comum de acontecer, eu posso reivindicar, eu posso formalizar a minha insatisfação, eu posso de alguma maneira registrar que eu não estou gostando, mas jamais eu posso usar isso como desculpa para não cumprir com a minha relação ética que eu tenho com a equipe. O que é muito comum. Eu ganho pouco, então eu vou trabalhar só. Vou fingir que vou trabalhar, vou só meio trabalhar. Isso não pode acontecer. Porque aí você não está cumprindo com aquela relação de honestidade, de transparência, de ética que você estabeleceu. Certo? Então, repactuar os nossos acordos, os nossos pactos que nós fizemos, né? Para estar ali naquele momento, para estar ali com aqueles compromissos. Porque, no final das contas, o objetivo final é entregar um bom trabalho. E no caso de vocês, especialmente, maravilhosamente, vocês têm um trabalho que, para mim, deveria ser o top, né? O top da escala de importância, de valorização da nossa sociedade. Quer trabalhar com o social, quer trabalhar com aqueles que mais precisam, quer trabalhar com aqueles mais fragilizados, quer trabalhar com aqueles que a estrutura social perversa, concentradora, injusta que nós vivemos não consegue atingir, né, com a qualidade que nós precisávamos. Então, no Brasil, um país de extrema deficiência social, quem trabalha com cultura, quem trabalha com social, quem trabalha com educação, quem trabalha com saúde, devia ser os top, né, os grandes medalhistas das nossas Olimpíadas. Infelizmente, por distorções dos sistemas, que nós não vamos discutir aqui, a gente não é. Então, no caso de vocês,
Eu, a vida inteira, por muitos anos, fiz trabalhos sociais e voluntários. Então eu estou falando aqui não como professor, que eu não quero, não sou aqui, nem como moderador. Estou me falando como um de vocês. Eu sei exatamente, ou pelo menos muito próximo de vocês, a importância do trabalho que vocês fazem. Então, os últimos que devem sofrer com alguma deficiência nossa, com alguma quebra de decoro nosso ou de pouco profissionalismo nosso, são aqueles para quem nós entregamos nosso trabalho. Né? Então, por essa razão, e mesmo quem produz o parafuso da roda do carro, mesmo esse, ele não tem o direito de, por exemplo, boicotar o compromisso que ele fez com a sua organização, com os seus princípios, com o que ele pactuou. Né? Quando eu digo compactuou, eu estou dizendo dentro de um contexto de um planejamento estratégico, onde as pessoas são convidadas a participar, onde as pessoas são convidadas a corresponsabilizarem com aquilo que foi acordado. Então, também aqui, gente, é claro que é no plano ideal, eu não estou dizendo que isso é fácil, que nós temos a fórmula mágica para isso, para a gente desconstruir toda essa relação, ou melhorar de um dia para outro a relação de trabalho. O que eu estou dizendo é que eu acredito, e que eu vivi, e que posso compartilhar com vocês, e que é possível de melhorarmos, né, tudo que eu estou falando aqui não é nada de livro, não é nada de abstração minha, é também de leituras, obviamente, de outros que viveram outras experiências, mas é também muito do que eu vivi e certamente muito do que vocês viveram ou estão vivendo. Eu tenho certeza de que, não tudo, obviamente, mas boa parte do que eu estou falando aqui também está tendo um eco aí dentro de vocês, porque são experiências muito comuns. Né? O que eu estou propondo, e aí que eu acho que eu trago de novidade, essa é a ferramenta, né, de participação. É uma ferramenta de gestão viva, pois ativada no momento em que a equipe de profissionais é convidada a participar efetivamente e participando se corresponsabilizam pela reflexão, elaboração e implantação do plano de ação, resultado desse esforço coletivo. Pode passar mais uma? Planejar é agir, pensar é agir, agir e pensar. Agir de forma planejada, autorizada, coordenada. Agir com eficácia, produtivamente, pois a ação foi pensada previamente em equipe, com metas definidas, portanto eliminando uma série de vícios que gerem retrabalhos regularmente. Pode passar? Gestão participativa. Não existe responsabilidade profissional sem participação efetiva de todos os membros da equipe, resguardando cada função, obviamente, resguardando a técnica de cada um, né? Resguardando a hierarquia que é existente. É fundamental criar o espaço, momento, conceito de corresponsabilidade. O que nós temos que fazer é aprimorar, ou estreitar, ou azeitar esse diálogo, né? Esse fluxo de informação. Né? E quanto mais a gente fazer, a gente deixar desobstruído, mais companheiros, mais cúmplices um do outro, mais comprometidos um do outro nós vamos ficar. Isso eu estou falando também especialmente da equipe que está lá na ponta, né? Que está no dia a dia. Eles também precisam de ter esse espaço, né? de falar com a gente. Né? Não só a gente falar com eles. Né? Normalmente os superiores falam com os subordinados, digamos assim. Mas os subordinados também, à equipe tem também que falar. Porque é deles, muitas vezes, onde é na ponta que os problemas acontecem mais imediatamente. Né? Às vezes, até chegar na coordenação, até chegar na superestrutura, já levou um tempão. Né? E o problema já está rolando, às vezes o dirigente está ignorando um problema que já está acontecendo e se alastrando lá na ponta. Né? No caso de vocês, com os pais, com as crianças. Né? Então é importante que essa desobstrução aconteça. É natural que essa anarquia existe, óbvio, mas é importante que a gente, tendo consciência disso,
a gente desobstrua esses canais e principalmente faça com que essa informação que vem das pontas, né, digamos assim, lá da linha de frente, ela aconteça rotineiramente e com um fluxo de informação regular e com mais rapidez possível. Fazendo assim, a gente vai perceber os erros com mais nitidez, os equívocos com mais nitidez, com mais clareza e assim poder melhorá-los com mais eficácia, com mais rapidez. A gente tem que se emocionar mesmo, porque a gente tem que trabalhar não só com a cabeça, mas com o coração. E eu acho muito especial aqueles que ainda têm capacidade de se emocionar, e tem essa virtude de perceber no outro o quão, às vezes, simples gestos singelos podem trazer grandes mensagens para nós. Eu também procuro, né, perceber esses gestos às vezes mais simples possíveis, né? É você repartir o teu lanche com uma equipe, com aquele funcionário que muitas vezes não levou, às vezes nem pode levar, né? A retribuição vai ser em carinho, a retribuição vai ser em comprometimento, a retribuição vai ser com esse gesto que você falou que te tocou. Eu acho que isso sim é um ambiente de trabalho saudável. Para mim, isso é um ambiente de trabalho ideal, né? Mesmo que aquele funcionário, aquele pessoa da equipe, não seja aquele funcionário que cumpriu todas as tarefas que foram definidas, mas se ele é um cara que protege, que nos acolhe, que tem uma palavra de carinho, que faz o ambiente nosso, que faz o nosso coração ficar mais gostoso, com certeza, para mim, esse funcionário é top, né? Mesmo que ele não seja aquele técnico que sabe apertar todos os botões ali, que ele tem uma certa dificuldade de aprender por causa da idade, ou por causa da formação que ele teve, ou da pouca formação instrumental que ele teve, enfim. Eu acho que estamos, no final das contas, gente, depois que torceu ali o caldinho que vai sair de tudo, nesse processo de reconstrução, né, dessa cidadania profissional, ao final estamos tratando de construir e reforçar as relações de confiança da equipe. Relação essa primária, fundante de todo o projeto. Sem relação de confiança, pode ter curso, pode ter computador novo, pode ter reajuste salarial, pode ter cafezinho gostoso, pode ter tudo. Não vai andar. Estou falando o óbvio, mas é um óbvio que muitas vezes, na maioria das vezes, não é observado e não é praticado. Pode passar, Rodrigo? Mais uma foto, também de participação. Aí são várias equipes, vários momentos de planejamento estratégico que eu fiz. Vejam como é que o pessoal foi convidado a participar e efetivamente participou, produzindo, falando, né? Tiveram lugar de fala, que é um conceito muito usado hoje em dia, né? Que é fundamental. Lugar de fala é deixar com que o outro se fale do ponto de vista dele, da experiência dele, seja qual for a experiência dele, seja de que lugar ele veio, seja de que condição cultural ele tenha, seja de quantos ou quais ou nenhum curso que ele fez, porque ele tem o que falar. Porque se ele não falar, se ele não for reconhecido, se ele não for, se o que ele quer falar não for aceito, não for compartilhado e não for entendido como algo de valor, ele de fato não vai estar ali, né? Vai estar o corpo dele, vai estar o braço dele, vai estar a mão de obra dele, mas não vai estar a alma dele, não vai estar o olho dele, o conhecimento que ele produziu, não vai estar ajudando na sua grandeza humana que todo ser humano tem e, portanto, nós vamos estar desperdiçando talvez o que há de mais brilhante, o de mais valoroso na equipe, que é exatamente a condição de humano que ele tem para nos apresentar, para nos ensinar e para compartilhar conosco. Aí uma frase tradicional, né, que eu acho muito bacana, que eu acho que muito válida para hoje em dia: o sucesso não é final, a falha não é fatal. É a coragem de continuar que importa. Do Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial.